Olá, pessoal. Atravessamos a metade do nosso curso e agora a gente entra na parte de benefícios e assuntos correlatos. Agora o bicho vai pegar, hein? Agora você tem que ficar bastante ligado e prestar bastante atenção nas dicas que eu vou dar e nos apontamentos que eu vou fazer. Anote tudo, pause o vídeo, faça o que você achar melhor, mas fique muito atento que essa parte de agora em diante é muito importante. É onde fatalmente vai estar concentradas as maiores quantidades de questões, como sempre acontece nos concursos de legislação previdenciária, porque é o core da matéria, né? É o principal da matéria. Então, vamos conhecer os nossos benefícios. Então, aqui está ele. Primeiro, observem uma coisa, os benefícios eles são divididos entre os benefícios que são do segurado, os benefícios que são do dependente, e os benefícios que são do segurado e do dependente. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter quando a gente fala de benefícios. Existem aqueles que são devidos ao segurado, aqueles que são devidos ao dependente e aqueles que são devidos aos dois. Preste bastante atenção. Então, vamos aos benefícios do segurado, que são devidos quanto ao segurado. Então, nós temos lá a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria especial, auxílio doença, salário família, salário maternidade e auxílio acidente. Então, repetindo, nós temos 4 tipos de aposentadoria: invalidez, idade, tempo de contribuição especial, auxílio doença, salário família, salário maternidade e auxílio acidente. Esses são os benefícios do segurado. Partindo para os benefícios do dependente, aqui nós temos só 2, ó, pensão por morte e o auxílio reclusão, aí, o polêmico auxílio reclusão. Então, para os dependentes, nós só apenas 2. Para os segurados e dependentes, agora os benefícios devidos aos dois, que na verdade não são nem benefícios, né? São serviços prestados pela Seguridade Social. A gente tem o serviço social e a reabilitação profissional. Aqui é habilitação e reabilitação profissional, a gente pode colocar até assim, que fica melhor, habilitação e reabilitação profissional, lembrando que aqui é devido aos dois, tá? Até o dependente do segurado também. Uma observação que eu faço aqui, a primeira é exatamente essa, né? Então, repare que a reabilitação profissional, a habilitação, também é devida ao dependente do segurado e não somente a ele. A outra observação que eu trago aqui para vocês é aqui em relação ao salário família, que a gente vai falar dele com mais propriedade daqui a pouco, tá? Então, repare que o salário família é devido em razão do dependente menor de 14 anos, quando o segurado for baixa renda. Daqui a pouco a gente vai falar disso aí, vocês vão entender melhor. Mas, embora seja devido ao dependente, ele está dentro da categoria dos benefícios devido ao segurado. Por quê? Porque, na verdade, é o segurado que recebe lá no seu contra-cheque esse valor devido aí relativo ao salário família, tá ok? Então, embora seja o segurado que recebe, ele é um valor, na verdade, do dependente, mas ele está aqui no rol dos benefícios devido ao segurado. Então, vamos prestar bastante atenção nesse tópico aí, tá? Então, o salário família não está no rol dos benefícios devido ao dependente. Ele está no rol dos benefícios devido ao segurado, embora seja um benefício que, quando a gente vai ver na prática, ele é devido sim ao dependente, tá? Mas fica a dica aí para a prova, ele está dentro do rol dos segurados e a habilitação e reabilitação profissional é para o segurado e também para o seu dependente. Esses são os nossos benefícios. A gente entra no nosso primeiro assunto correlato, que é de minuta importância para a prova, que fala de carência. Então, o que é essa carência? Essa carência, na verdade, você pode anotar isso se você quiser, é o número de contribuições indispensáveis para a concessão de determinado benefício. Então, como funciona isso? Alguns benefícios necessitam que, para você ter acesso a ele, você tenha um número X de carências, e outros, apenas você começando a contribuir, você já está protegido ali, já tem direito a esse benefício, já que eles independem de carência. Então, na prática, uns dependem de carência de X contribuições e outros não dependem de carência nenhuma. Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, carência, recapitulando, é o número de contribuições indispensáveis para a concessão de determinado benefício. Acho que essa definição aí está de bom tamanho. Então, fiz um quadrinho aqui esquematizado para vocês e a gente vai batendo aqui os nossos itens do quadrinho e vai fazendo um bate-papo. Já reparem que eu deixei o salário maternidade aqui em separado, porque ele é muito importante para a gente, ele tem uma especificidade que a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, temos aqui benefícios e o número de carência necessária para a concessão do benefício. Então, vamos lá, pensão por morte, qual carência necessária? Então, pensão por morte, nós não temos carência. Nós estamos aqui no artigo 26 da Lei 8.213, e a gente começa por aqui, tá? No artigo 26
da Lei 8.213, que trata de benefícios e especificamente nessa parte de carência. Então, se você quiser ir lá na lei conferir, a gente começa aqui no 26. Então, pensão por morte independe de carência. Auxílio reclusão independe de carência. Salário família independe de carência. Auxílio acidente independe de carência. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Aqui eu tenho que tomar cuidado. Já repare que eu coloquei 2 vezes. Eu já repeti ela e tem uma razão de ser essa repetição. Então, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, eles não têm carência, eles são sem carência. Mas eles são sem carência desde que a concessão desse auxílio e dessa aposentadoria seja por acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho, e doença presente em lista do Ministério da Saúde e Previdência. Então, repetindo, auxílio doença e aposentadoria por invalidez é sem carência, desde que trate de acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho ou doença presente em lista do Ministério da Saúde e Previdência. Então, o Ministério da Saúde e Previdência tem lá a sua lista e lá tem uma lista de doenças. Então, a doença do segurado se enquadrou em uma daquelas listas daquelas doenças que está lá na lista, ele vai fazer jus aqui ao auxílio doença e aposentadoria por invalidez sem necessidade de carência. Aí eu pergunto para vocês, e nos demais casos? Nos demais casos que não estão presentes no item acima, a gente vai ter uma carência de 12 contribuições. Então, esse é o nosso primeiro senão aqui, tá? Então, vamos repetindo, porque isso aqui é muito importante. Então, sem carência, acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho e doença presente em lista do Ministério da Saúde e Previdência. Os demais casos, não especificados no item acima, a gente tem a necessidade de 12 contribuições para a concessão desse auxílio-doença e dessa aposentadoria por invalidez, tá? Serviço social e reabilitação profissional, são mais 2 aí que não possuem carência. Então, também sem carência para serviço social e reabilitação profissional. Aposentadorias, idade, tempo de contribuição e especial, nós temos uma carência de 180 contribuições. Ou seja, as pessoas só podem se aposentar se tiverem aqui no mínimo 180 contribuições. Se eu tenho menos de 180 contribuições, não vai haver nenhuma possibilidade de eu me aposentar, inclusive por idade, tá? Então, se você achava que era só completar a idade e tinha direito à aposentadoria, já tire isso da sua cabeça. Porque se você completa a idade lá, os 65 anos, e não tiver as 180 contribuições, você não vai se aposentar e ponto final. Então, só vai ter direito a se aposentar quem tem 180, no mínimo 180 contribuições. Então, temos aqui idade, tempo de contribuição e especial. Então, temos 3 tópicos aqui. Reparem que a gente tem 4 tipos de aposentadoria na Previdência Social. 3 tipos já estão aqui e um está aqui, ó. Então, só a aposentadoria por invalidez é diferente. Então, já fique atento para fim de prova. Essa é a minha dica para a prova. Se cair alguma coisa de carência, tá a palavra aposentadoria, só a invalidez não é 180. Todas as outras vão ser 180, você já pode separar lá. Ó. Aposentadoria, carência, peraí, a invalidez pode ser sem carência ou pode ser 12. O restante é 180. Já fica a dica aí para vocês. Já facilita muito na hora da prova essa identificação, tá? Então, só a por invalidez não vai seguir essa carência aí de 180 contribuições, tá? Com isso, a gente fecha aqui o nosso quadro, né? Então, recapitulando, pensão por morte, auxílio reclusão, salário família, auxílio acidente, não tem carência. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez, sem carência, desde que seja acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho e doença presente em lista do Ministério da Saúde e Previdência. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos demais casos, 12 contribuições mensais. Serviço social e reabilitação profissional, que são devidos aos segurados e ao dependente, também não temos carência. E as 3 últimas aposentadorias, idade, tempo de contribuição especial, 180 contribuições mensais. Fiquem atentos aqui com o seguinte, depois deem uma conferida lá no artigo 26,
o inciso 3. O inciso 3, ele é um dispositivo que trata exclusivamente do segurado especial. Então, lá ele traz lá as carências do segurado especial e ele salienta que o segurado especial não é essa contribuição mensal padrão que a gente vê. Ele contribui em cima da produção de forma contínua ou descontínua. Então, volta lá, de novo, lá atrás que a gente viu, né? Então, o segurado especial, ele contribui em cima da produção, seja ela contínua ou seja ela descontínua. Então, fique atento a isso aí, que o segurado especial, ele não segue aqui a regra da contribuição mensal, ele está ali adstrito, tá? Preste bem atenção nisso, a produção, seja ela contínua ou descontínua, dei uma conferida lá no 26, o inciso 3, então ele traz lá, segurado especial, aposentadoria, ele vai falando item aí, item lá, lembrando que para o segurado especial aqui, a aposentadoria dele vai ser por um salário mínimo, então se ele contribui em cima da produção, do resultado da comercialização, ele obrigatoriamente vai estar se aposentando em cima do salário mínimo, tá ok? A não ser que ele opte pela alíquota do facultativo lá de 20%, aí é outra história. Mas a regra padrão para ele, a contribuição em cima da produção, ele vai estar recebendo aqui, quando em substituição à remuneração dele, ele vai estar recebendo, em substituição à produção, ele vai estar recebendo um valor apenas de um salário mínimo, fique bem atento a isso daí, tá? Então, regra específica para você ir lá e conferir depois, é o inciso 3, artigo 26 de Lei 8.213, tá ok? Com isso, a gente ficou faltando falar aqui do nosso salário maternidade, que eu já abri 2 tópicos para ele, ele é muito importante também para a gente, né? Já se imagina por quê. Então, o salário maternidade, ele pode ter carência, ele pode não ter carência. Então, vamos começar falando dele aqui sem carência. Quando é que o salário maternidade não vai ter carência? Quando estivermos falando do empregado, do doméstico e do avulso. Então, se o segurado é empregado, doméstico ou avulso, não vamos ter carência, tá? Então, fique bem ligado, sem carência para esses 3 elementos. E quando é que vamos ter carência? E essa carência vai ser de 10 contribuições. Então, temos carência e a carência é de 10 contribuições. Então, vamos ter carência quando se tratar do contribuinte individual, facultativo e segurado especial. Só que no caso do segurado especial, o salário família vai ser de um salário mínimo. Essa observação aqui também ela é importante para a gente. Então, segurado especial é um salário mínimo, tá? Então, recapitulando aí, o nosso salário maternidade, então a gente tem sem contribuição para empregado, doméstico e avulso, e com a carência de 10 contribuições para o contribuinte individual, facultativo e segurado especial. Pessoal, isso é muito importante, preste muita atenção, o salário maternidade cai muito. Ó, olho vivíssimo, olho grande, olho gordo em cima do salário maternidade, tá? Essa regrinha aqui, ela é muito importante entender essa diferenciação. Não vamos confundir os grupos aqui de segurados, tá? Pelo amor de Deus, isso aqui é muito importante, você não pode errar isso aqui de jeito nenhum, tá? Finalizando, a gente aqui tem regras específicas, tá bom? Para tratar aqui, a gente separei 2 regrinhas específicas aqui, você vai ter que ficar ligado e prestar bastante atenção aqui na maneira como eu vou explicar. Vou tentar ser bem sucinto e explicar para você da melhor maneira possível. A primeira regra é a regra do parto antecipado. Vamos anotar aqui. Regra do parto antecipado. Então, em caso de parto antecipado, pessoal, para esses segurados aqui que dependem de carência, caso o parto seja antecipado, o número de contribuições da carência será antecipado, tantos quantos forem os meses de antecipação do parto. Olha que bonita essa frase. Então, o número de carência ele é antecipado, no caso de parto antecipado, tantos quantos forem os meses de antecipação do parto. Então, vamos lá. Vamos ver como isso aqui acontece. Professor, o senhor falando assim não dá para entender nada. Então, vamos entender agora para ficar mais prático. Um parto normal ele é feito de 9 meses. Então, imagine que o parto seja antecipado e a criança nasça de 7 meses. Então, na verdade, houve uma antecipação do parto de 2 meses. Então, o período de carência vai ser antecipado também de 2 meses. Então, agora aqui vamos ter um período de carência de 8 meses. Não vamos esquecer, não podemos nos olvidar disso aqui, hein? 8 meses, tá? Repetindo,
O parto foi antecipado em 2 meses, antecipa a carência em 2 meses. Se a carência é 10, ela passou a ser 8. A criança nasceu de 8 meses. Então, eu posso antecipar o parto em 1 mês. Então, aqui, ó, antecipamos o parto em 1 mês. Na verdade, eu posso antecipar a carência em 1 mês, tá? Então, recapitulando, a criança nasceu de 8 meses, ou seja, o parto foi antecipado em 1 mês. Antecipo a carência também em 1 mês. Então, a carência aqui vai ser de 9 meses. Consegue visualizar? Ficou fácil entender? Olha lá, e não pode confundir. No caso antecipado, antecipa o parto, antecipa a carência. Tantos meses de antecipação do parto, tantos meses de antecipação da carência. Aqui, ó, antecipei 2 meses, antecipo 2 aqui, fico com 8. Aqui, antecipo 1 mês, antecipo 1 aqui, fico com 9. Essa é a regra do parto antecipado, tá ok? Fechou? Essa é a primeira regrinha nossas específicas. Agora vamos para a segunda. A segunda é um pouquinho mais chata. É a regra do terço. É o que eu chamo de regra do terço. Tá? Vamos aproveitar o espaço aqui do quadro e vamos para o local aqui onde tem mais espaço para a gente. Tá? Então vamos voltar para cá. Ó, a regra do terço. A regra do terço, pessoal, é o seguinte. Essa regra do terço traz a possibilidade de eu aproveitar períodos anteriores de trabalho para cômputo de carência, a fim de me auxiliar na hora da conquista aqui do desejo de um benefício que eu esteja pleiteando. Então, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar o Tício. Então, o Tício trabalhou, digamos aqui, em 2011 até 2013, e aí ele parou de trabalhar. Então, Tício tem lá 2 anos de contribuição e parou de trabalhar. Ele volta a trabalhar agora em 2016. Aí, Tício, em virtude de problemas de saúde, necessita de gozar de auxílio-doença. E esse auxílio-doença não se enquadra em acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho, nem doença pré-existência em lista do Ministério da Saúde e Previdência. Ou seja, esse auxílio-doença que ele pleiteia, ele tem a necessidade de ter contribuído 12 contribuições. Então, Tício, que começou a trabalhar em 2016, teoricamente, ele só poderia ter acesso ao benefício daqui a 12 meses, 12 contribuições. Pela regra do terço, a partir do momento que ele contribuir aqui com 1/3 das contribuições do benefício ao qual ele deseja, ele poderá aproveitar esse tempo de exercício aqui anterior para completar a carência requerida. Então, como funciona isso? Se o benefício que ele deseja é o benefício de auxílio-doença, ele vai precisar trabalhar 1/3 de 12 contribuições. Então, quando o Tício completar 4 meses de contribuição, 4 meses de contribuição, ele poderá aproveitar esse tempo de contribuição anterior para completar os 8 meses que falta para atingir os 12 meses de carência. Então, essa aqui é a regrinha do terço. Como ele tem aqui 24 contribuições, ele pode pegar esses 4 e somar com os 24, então ele tem 28 contribuições, ele preenche a carência de 12 contribuições. Tá? Fiquem atentos, parece complicado, mas não é não, tá? Então, vamos recapitular. Regra do terço. Tício trabalhou 2011, 2013, ele tem 24 contribuições. Volta a trabalhar em 2016, fica doente. E em virtude da doença dele, ele pleiteia auxílio-doença, mas não se enquadra em nenhuma das hipóteses onde a carência é dispensada. Então, ele precisa de 12 contribuições. Pela regra do terço, ele precisa de 1/3 das contribuições do benefício desejado para poder ele completar com o tempo de benefício anterior, do tempo de contribuição anterior. Então, 1/3 de 12 é 4 meses de contribuição. Então, batidos os 4 meses de contribuição, ele pode aproveitar essas 24 contribuições. Agora, pense comigo, se esse tempo aqui fosse menor e não fosse, por exemplo, 6 meses, quando somasse 6 com 4, ele não ia atingiu 12 contribuições. Então, aqui ele fatalmente teria que trabalhar mais. Então, ele teria que trabalhar no mínimo 6
meses, teria que contribuir por 6 meses. Então, fique atento que quando eu aproveito o tempo anterior, esse tempo tem que chegar a 12 ou passar de 12 para ter direito ao benefício. Se isso não acontecer, não vai ter como. Ele vai ter que trabalhar mais um pouquinho até conseguir chegar aí nesse somatório de 12. Tá? Então, essa é a regra do terço. Na verdade, a regra do terço é o quê? É aproveitamento de contribuições anteriores para completar a carência exigida para a concessão de determinado benefício. Tá ok, pessoal? Então, muito atento com isso daí, a gente fecha aqui as nossas duas regras específicas e a parte de carência. Então, voltando aqui, falei do parto antecipado. Então, a carência exigida vai ser antecipada em tantos quantos forem os meses de antecipação do parto. Trouxe 2 exemplos, e aqui o exemplo da regra do terço, que é o quê? Quando eu pleiteio um benefício que tem carência e eu ainda não tenho a carência exigida. Então, eu vejo lá qual é a carência exigida, o prazo, contribuo com 1/3 dessa carência e aproveito o tempo anterior, lembrando que quando eu aproveito o tempo anterior, tem que dar aqui o resultado da carência requerida, senão eu vou ter que fatalmente trabalhar mais um pouquinho, tá, pessoal? Então, aqui a gente fechou essa parte de carência. Então, o primeiro assunto aí, correlato a benefícios. Vamos partir para a manutenção da qualidade de segurado, salário-benefício, renda mensal inicial. E aí a gente vai abrir os benefícios falando do salário-família, que vai ser o primeiro benefício que a gente vai abordar aqui, tá ok? Espero que tenha ficado bem claro. Se não ficou, repete o vídeo. Qualquer problema, me envie e-mail pedindo esclarecimento, porque eu acho que eu tentei ser o mais sucinto aqui e passar para vocês da melhor maneira possível para que não haja nenhuma dúvida, tá ok? Seguimos forte, dicas do Carvalho, a prova está chegando, hein? Valeu!